Equação da onda. Todo fenômeno ondulatório é representado por uma função matemática que é a solução da equação da onda, uma equação diferencial com uma estrutura muito específica. Eu não vou demonstrar formalmente como se chega nessa equação, mas eu quero te mostrar algo muito interessante, que é uma forma intuitiva de sugerir qual deve ser a estrutura desta equação aqui. Para isso, vamos comparar um pulso na corda. Primeiro, um pulso muito compacto no espaço e um outro pulso bem mais largo, muito mais distribuído. O que eu quero comparar é justamente esse ponto máximo aqui do meu pulso e primeiro me questionar qual deve ser dentre os dois casos, o ponto que tem maior aceleração, ou seja, aquele pontinho lá em cima com uma certa quantidade de massa que está recebendo uma força puxando ele para baixo em direção ao ponto original. Para a gente comparar isso, a gente pode pensar, bom, os dois têm a mesma altura e os dois estão exatamente no ponto de mesma derivada de y em relação a x, pois são um máximo. Quem vai ter a maior força restauradora puxando para baixo, portanto a maior aceleração, vai ser justamente quem está aqui num pulso muito compacto. Ou seja, esta derivada segunda de y em relação a t, que é justamente a aceleração desse ponto, ela não é proporcional ao próprio valor de y, nem mesmo a derivada de y em relação a x, mas justamente é um parâmetro que vai me dar quão fechado ou quão aberto é esta concavidade, o que é a derivada segunda de y em relação a x. Bom, então a gente já sabe que existe uma proporcionalidade entre a aceleração e esta derivada segunda em relação a x. Vamos olhar para as unidades. Desse lado eu vou ter metro por segundo ao quadrado. E aqui eu vou ter metro sobre metro quadrado, que é 1 sobre metro. Para que eu possa ter a mesma unidade dos dois lados, eu preciso ter algum fator aqui na frente que seja metro ao quadrado, para que simplificando fique metro, sobre segundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, né, de que eu ter algo que seja metro por segundo ao quadrado, que é justamente uma velocidade ao quadrado, e esse é exatamente o fator que vem aqui na frente, fechando exatamente a equação diferencial da onda. Uma equação com uma derivada segunda no tempo e uma derivada segunda em relação à posição. Para mais conteúdos de física e matemática universitária, segue aqui o perfil.